Bom dia a todos, o meu nome é Adiene, eu sou colega de vocês da turma 1. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o direito internacional e questões de notas e registros. Eu confesso para vocês que a escolha desse tema foi mais por impulso do que por conhecimento de causa, por conhecimento empírico, porque eu sou advogada, atuo no direito de família, no direito civil, já fiz diversos divórcios internacionais, então eu conheço um pouco. Mas as questões que foram colocadas para nós, elas pedem um conhecimento um pouco maior e um estudo mais adentrado com relação a essas matérias. Por isso, eu acho que 10 minutos para uma explanação é pouco, mas eu acho que a nossa palestrante vai se encarregar de tirar todas as dúvidas. Então, vou falar de forma bem superficial. E vou começar falando pela inovação que o Código de Processo Civil trouxe sobre a cooperação jurídica internacional, que é um tema de extrema relevância, especialmente apresentado à população através da mídia, no auge da Operação Lava Jato. Quando nós falarmos sobre a cooperação jurídica internacional, nós vamos ter que observar que o Brasil faz parte de diversos tratados e convenções internacionais. E assim, para a gente ter uma ideia do que existe, o ideal é entrar no site do Itamaraty e verificar, porque lá eles têm o rol de convenções e de tratados dos quais o Brasil faz parte. Então, o artigo 26 fala que a cooperação jurídica internacional será regida por tratado que o Brasil faz parte e observará o respeito e as garantias do devido processo legal no Estado requerente, a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e tramitação dos processos, assegurando a assistência judiciária aos necessitados. 3. A publicidade processual. Nesse caso, ele vai excetuar o sigilo previsto na legislação brasileira ou no Estado requerente. Se houver sigilo, nós temos que observar isso também. A existência de autoridade central para a recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. Então, aí entra uma figura da autoridade central, que é a autoridade designada para gerenciar o envio e o recebimento dos pedidos de auxílio jurídico. Essa autoridade central, ela vai adequar os pedidos e vai remeter às respectivas autoridades nacionais e estrangeiras competentes. No Brasil, a autoridade central que examina os pedidos ativos e passivos, sugerindo adequações e exercendo o juízo de admissibilidade administrativo, visando acelerar e melhorar a qualidade dos resultados da cooperação. A Procuradoria-Geral da República é a autoridade central no Brasil para os pedidos de auxílio direto destinados e provenientes de Portugal e do Canadá. Para os pedidos de auxílio de outros países, esse papel é exercido no Brasil pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, que é subordinado à Secretaria Nacional da Justiça do Ministério da Justiça. Os pedidos rogatórios de ações de alimento ajuizados perante a Justiça Federal têm a Procuradoria-Geral da República como autoridade central, ok? Vamos no item 5º. Um dos pressupostos também é a espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. O parágrafo 1º, ele fala o seguinte: na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade manifestada por via diplomática. Depois, no artigo 41, nós vamos ver como é abrangente esse pedido pelas vias diplomáticas. O artigo 41 ele fala: considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução
para a língua portuguesa quando encaminhada ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por qualquer via diplomática, dispensando-se assim a juramentação, a autenticação ou qualquer procedimento de legalização. E o parágrafo único diz que o disposto no caput não impede, quando necessária, a aplicação do Estado brasileiro pelo princípio da reciprocidade. Então, o artigo demonstra a intenção do legislador de facilitar a cooperação internacional. Ao mesmo tempo, ele fala que se não houver reciprocidade, o Brasil vai atuar da mesma forma que os outros estados, o que é muito importante. Então, ele diz assim: nós estamos abertos, vamos trabalhar com a cooperação internacional da melhor forma possível, vamos considerar autênticos documentos que instruíram o pedido, inclusive a tradução para a língua portuguesa. Sem ser necessária a juramentação, a autenticação ou qualquer outro procedimento de legalização, sim, mas também nós esperamos essa reciprocidade de vocês. A partir do momento que o Estado estrangeiro não tiver a mesma cordialidade, nós vamos tratá-los com reciprocidade. Tem mais exigências para o Brasil? Mais exigências o Brasil terá com relação àquele Estado. E isso daí é uma coisa muito importante, porque ele afirma a soberania nacional. E eu acho que vale a pena que isso aconteça, né? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o parágrafo 3º. Não se exigirá a reciprocidade referida para a homologação de sentença estrangeira, o parágrafo 2º. E no parágrafo 3º fala que a cooperação jurídica internacional não será admitida a prática de atos que contrariem ou produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. Curiosamente, se a gente fizer um paralelo com a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, em seu artigo 17, lá tem as leis, atos e sentenças de outro país, bem como qualquer declaração de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Daí nós já temos, então, uma pista para algumas respostas que nós teremos, que tem que atender esse artigo 17. Não pode ofender a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Ou seja, tem que respeitar a nossa legislação, o que parece ser um pouco óbvio também. E o artigo 4º, o parágrafo 4º, ele fala que o Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na ausência de designação específica. Vamos agora à relação sobre o objeto da cooperação jurídica internacional. Então, o que pode ser objeto da cooperação jurídica internacional? Esse tema está bem fácil, está no artigo 27. A cooperação jurídica internacional terá por objeto a citação, intimação e notificação, sendo que a notificação ela pode ser tanto judicial como extrajudicial. 2. A colheita de provas e obtenção de informações. Então, nós podemos prestar informações fora da esfera judicial. A homologação e cumprimento de decisão, a concessão de medidas judicial de urgência, assistência jurídica internacional e o 6º, qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Aí vocês veem que é muito abrangente, né? Que o Estado brasileiro realmente pretende ingressar nessa questão de cooperação internacional. E claro que com isso a gente tem que somar a questão da reciprocidade, porque nada é feito de forma aleatória, é tudo feito de forma planejada e muito bem pensada, para que a gente possa usufruir dessa questão da globalização da melhor forma possível. O artigo 28, ele fala que cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira,
a ser submetida a juízo de delibação no Brasil. O que seria então o juízo de delibação? É um juízo superficial sobre a legalidade de um ato, sem, contudo, entrar no exame de mérito. O artigo 29 fala que a solicitação do auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e clareza do pedido. Cabe o pedido de cooperação quando não exigir uma decisão jurisdicional. Assim, pode usar o auxílio direto ou assistência direta. No Brasil, a autoridade central, nós já falamos, será responsável pelo trâmite burocrático dos pedidos de assistência em face do outro Estado parte, que é a cooperação ativa ou passiva. Para viabilizar a cooperação jurídica internacional, foram criados então os mecanismos como a ação de homologação de sentença estrangeira, o auxílio direto e a carta rogatória. No auxílio direto, não há comunicação direta entre o juízo brasileiro e a autoridade estrangeira. O pedido de cooperação internacional, ele é encaminhado pela autoridade central estrangeira à autoridade central brasileira, que nesse caso é o Ministério da Justiça, e depois vai para a distribuição da autoridade brasileira competente. Então, o auxílio direto não é direto, por exemplo, do juiz de outro estado para o juiz do Brasil. É feito pela autoridade central do outro estado diretamente para a nossa autoridade central. Mesmo que não haja comunicação direta entre os juízes, não há pela autoridade receptora o juízo de delibação que nós já falamos, porque do ato jurisdicional em questão. Diferentemente da carta rogatória, não existe no auxílio direto a análise prévia da legalidade do ato jurisdicional. Já a carta rogatória é um instrumento de cooperação internacional que pode ser utilizada para qualquer um dos atos descritos anteriormente e, quando passiva, recebida de uma autoridade estrangeira para cumprimento, será necessariamente encaminhada pelo Ministério das Relações Exteriores para análise do exequatur. Nós recebemos aqui há pouco tempo uma carta rogatória com pedido de informações sobre bens, sobre patrimônio a ser partilhado de um casal que estava se divorciando. Então é bem bacana quando você vê o documento em si. Eu acho que vale muito a pena e acaba ilustrando o nosso aprendizado. O exequatur, ele consiste no reconhecimento emanado do STJ de que a carta rogatória não ofende a soberania nacional, nem a ordem pública e nem a dignidade da pessoa humana e, consequentemente, na autorização para execução sob a jurisdição brasileira, os atos processuais e diligências emanadas das autoridades estrangeiras. Então, desse modo, quando passiva, a carta rogatória será encaminhada pelo Ministério das Relações Exteriores ao presidente do STJ, que intimará a parte requerida